boas-vindas, né, pro senhor Tá bem. aqui conosco. Mas eu gostaria que o senhor pudesse nos comentar um pouquinho, assim, pudesse passar para o pessoal, né, antes de contar toda a história do Alisson, né, explicar um pouquinho por que o Alisson, infelizmente, não vai estar conseguindo vir aqui para o nosso evento, só para a gente poder passar para o pessoal aqui e Tá falar para bem. eles essa situação. Não precisa entrar em detalhes, tá, seu Alisson? Mas só para poder explicar um pouquinho para eles que é por conta, acredito que é por conta da questão de saúde. Eu, infelizmente, não vou não estarei presente na palestra que iria fazer aí no Paraná. A razão é que eu vou fazer uma operação segunda ou terça-feira para colocar uma prótese, porque a minha capacidade de locomoção chegou no limite. O osso desgastou muito e o médico está preocupado porque tem que colocar a prótese logo. Se desgastar mais, pode ser que a prótese nem sirva. Mas eu estou confiante que vai servir. E atendendo ao compromisso que tinha, vamos fazer a gravação que eu espero todos possam ouvi-la. Tá certo, seu Alisson. Então, assim, é garantir, então, que com a prótese agora é mais uns 100 anos pro Alisson Paulinelli junto com a gente, né? Eu não digo 100 anos, mas próximo. Próximo disso, né, seu Alisson? Coisa boa. Seu Alisson, é uma satisfação poder estar conversando com o senhor, estar trocando essa ideia de uma maneira muito aberta. Agradeço de coração a receptividade de estar aí nos recebendo aí na sua casa com toda a nossa equipe que está aí para poder estar filmando, para poder estar gravando isso daqui. E, seu Alisson, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, né? A gente está aqui no Agro Innovation, um evento 100% focado para inovação, vendas e posicionamento profissional no agronegócio. Mas é lógico, o senhor tem muito mais história para poder contar, tem muito mais feitos ainda para poder contar. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho de como que foi esse início de trajetória até o momento onde o senhor virou o nosso grande ministro da Agricultura. Aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para nós como é que foi esse início de trajetória e como que isso posteriormente acabou influenciando em tudo aquilo que o Brasil é hoje nessa potência agrícola que é o nosso país. Olha, tudo acontece porque tem de acontecer. Eu ainda, professor em Lavras, já me preocupava muito com o problema do abastecimento mundial. O Brasil, naquela época, na década 60 e 70, ele importava 1/3 do que consumia. Isso era muito complicado, porque não só você tinha, às vezes, dificuldades de achar o alimento que você precisava para trazer, também o sistema da comercialização aqui não era muito boa, havia uma especulação muito grande e o preço que já vinha alto triplicava às vezes. E o problema maior é que a população brasileira continuava a crescer. Nós já tínhamos ocupado todas as terras roxas, todas as terras médias do sul de Minas, de Goiás, e não havia tido ainda a oportunidade de um autoabastecimento completo. Nós começamos a discutir isso na década de 70 aí. O professor Cartacho, o professor Alfredo Chay de Lopes, eu próprio, nós sempre trocávamos ideias de que o Brasil tinha de encontrar soluções inovadoras para ter condição de produzir para si, pelo menos.
E isso nos levou a fazer um esforço no sentido de estudar como recuperar biomas que nós tínhamos aqui e que já estavam degradados, já estavam por mais de 150 mil anos perdidos, como foi o caso do Cerrado. Isso começou a ocorrer quando, em 1971, o governador Rondon Pacheco me convoca para a Secretaria da Agricultura de Minas Gerais. E eu levei a ele algumas teses, inclusive essa da autossuficiência alimentar no Brasil. Ele gostou da ideia e me deu todo o apoio para montar um esquema adequado para que não errássemos nessa tarefa. O primeiro deles foi transformar o Instituto Agronômico de Minas Gerais, que era da administração direta, para uma autarquia especial, que levou um nome assim um pouco assustador, PIPAENG, Projeto Integrado de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais. Na realidade, foi o berço da Embrapa, porque ao fazer essa transformação, nós demos aos pesquisadores tudo aquilo que eles precisavam. Tirar a burocracia, eles tinham autonomia para gestar os recursos e para fazer os seus projetos de pesquisa, inclusive convocando pessoas de outras instituições para colaborar. Aqui em Minas, por exemplo, o PIPAENG pôde colaborar e participar com projetos das universidades, a Federal de Viçosa, a de Lavras, a de Minas Gerais, que deram cobertura a muitas das ações que nós precisávamos. Por outro lado, nós fizemos um esforço para trazer a iniciativa privada para participar do projeto de pesquisas, trazendo os seus conhecimentos, as suas inovações, a sua capacidade de evoluir. Foi muito importante isso. Também pegamos, naquela época, o Instituto Agronômico do Centro-Oeste, em Sete Lagoas, que era do governo federal. Inclusive, hoje, lá é o centro de milho e sorgo da Embrapa. Eles lá tinham alguns professores, inclusive agrônomos formados em Lavras, que estudavam o Cerrado há mais tempo. E eu vim descobrir, nesse esforço de integração, dois trabalhos muito eficientes feitos pela Fundação Rockefeller. O primeiro deles foi em 1948, abrindo o primeiro escritório da ACAR no Brasil, aqui em Minas Gerais, em Curvelo, em 1978, eu repito. E aquilo era um novo sistema de dar assistência técnica, de fazer extensão e de levar o apoio ao produtor. Funcionou muito bem, tanto que 30 anos depois já estava implantado em todo o Brasil, exceto São Paulo, que tinha a CAT e não quis mudar. Outro ponto
que nós encontramos muito importante na Fundação Rockefeller foi o projeto de pesquisa que eles montaram em Matão, em São Paulo. O IRI, International Research Institute. Ali, ele trouxe alguns americanos, inclusive um deles acabou sendo meu companheiro quando fui laureado pelo World Food Prize. Esse homem teve a habilidade de descobrir o potencial do cerrado e não pôde evoluir, mas ele anunciou que o cerrado poderia ser usado se fosse recuperado e bem conduzido. Nós não perdemos tempos aqui. Não foi fácil o primeiro ano. O primeiro ano nós tivemos de arrumar uns 20 aventureiros, porque o cerrado, ninguém acreditava nele. Em Minas Gerais tinha um ditado que dizia: o cerrado só dado ou herdado. Não valia. Ninguém queria o cerrado. Ninguém queria. E nós insistimos na possibilidade da recuperação desse bioma. Começamos com uns 20 projetos no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no Noroeste de Minas, em Paracatu, e também no Norte de Minas, em Unai. Eram realmente aventureiros, porque ninguém acreditava naquilo. Mas diz que toda tarefa você tem que contar com a sorte. 1971 foi um ano em que o São Pedro nos premiou. O tempo correu muito bem. E as lavouras começaram a dar sinais de que seriam belíssimas, especialmente o milho, o feijão, o arroz, o algodão e algumas outras que nós iniciamos. Foi muito interessante, porque antes de terminar a safra, já havia um requerimento de mais 1.000 projetos para o ano de 72. E como nós estávamos fazendo o projeto, era impossível atender a 1.000. Como é que ia dar conta, né? Não tinha condição. Nós tínhamos sempre um engenheiro agrônomo ou médico veterinário, dependendo do tipo de projeto, que se reunia com o produtor e com a equipe do Banco de Desenvolvimento, onde nós colocamos o recurso que recebeu o nome do programa de PCRI, Programa de Crédito Rural Integrado. Por que isso? É porque, ao invés de você financiar produtos, você financiava um projeto inteiro. Era uma mudança do governo, assustadora. Quando o produtor viu que funcionava, porque no projeto que iniciou em 71, estava escrito lá que no mês de maio ou abril, você iria comprar 300.000 toneladas de calcário. Ele ia no banco, o dinheiro estava lá. Ele assustava com aquilo. Quando era hora de comprar um trator, uma grade, um arado, ele tinha a data da compra e quando ele chegava no banco o dinheiro já estava lá.
era realmente muito organizado e fiscalizado, porque nós não podíamos errar. Tinha que haver uma mudança, primeiro do governo, em atender de maneira mais real as necessidades do produtor. E a segunda do produtor, que teria de estar disposto a acreditar no Cerrado e fazer todas as inovações que nós recomendávamos para que o Cerrado se transformasse. E para fazer esse atendimento aí a todos esses pedidos, seu Alisson, obviamente você teve que chamar muita gente para poder fazer parte desse projeto também, né? Foi terrível, porque como é que nós íamos atender aí a 1.000 produtores em 1972? Eu chamei o nosso presidente naquela época chamava AK, Minas Gerais, e falei com ele: doutor Renato Simplício Lopes, você contrate agrônomo. Ele falou: que isso? Nós não temos mais agrônomo para contratar em Minas. Eu falei: vamos fazer um concurso no Brasil. E ele se dispôs, ele era muito ativo, e foi para Nordeste, Norte, e abriu um concurso no Brasil inteiro, e passaram 722 agrônomos. Eu mandei contratar todos. E assim, nós começamos a manter a tradição de dar uma assistência técnica completa ao projeto Cerrado, sem distorções. Aí, mas você imagina, se de 20 nós passamos para 1.000, como é que seria 1973? De 20 para 1.000, imagina nessa escala crescente, né, seu Alisson, onde é que ia parar? Era uns 10.000. E aí, realmente, nós não ia ter condição de dar assistência. Aí discutimos muito e surgiu a ideia de nós fazermos uma inovação. Era uma espécie de uma reforma agrária, mas baseada em inovações chanceladas como verdadeiras. E assim, nós projetamos o projeto no Alto Paranaíba, em São Gotardo, chamado PADAP, Projeto de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba. Foi um sucesso, porque eu fui à cooperativa de Cotia, em São Paulo, o Dr. Gervásio Inô era nosso colega, e eu falei com ele: doutor Gervásio, eu preciso de uma equipe de produtores cujas fazendas de 15 ou 20 hectares já não comportam mais o trabalho dos filhos junto com o pai. E eles vão ter que buscar outra solução. O senhor vai dizer a eles que eu vou arrumar 300 hectares. Ora, era uma loucura para cada um deles, num projeto lá em Minas. O Gervásio gostou demais, se entusiasmou. E ao invés de me arrumar 30, arrumou 36 excepcionais. Eles eram de 6 filhos de brasileiros já nascidos no Brasil. Eu fiz imediatamente a colocação de buscar mais 36 mineiros do Alto Paranaíba para se integrar com eles. E fizemos um projeto com 72 colonos, como nós chamávamos, numa área aí de 37 mil hectares. Deu muito certo. Foi um espetáculo. Já no segundo ano, dava demonstração de uma segurança muito grande no sistema produtivo que eles faziam.
é hoje o lugar onde o Brasil fez o terceiro salto na produção. Eles produzem de tudo. Não é só a soja, não é só o milho, não é só o trigo, não é só o café, não é só o algodão. Eles produzem de tudo. Hortaliças, cebola, alho, e garantem ao Brasil, praticamente hoje, a autossustentação nesses produtos. E é muito importante porque desenvolveram ali uma tecnologia de altíssimo nível, a ponto do governo japonês se interessar no projeto Cerrado brasileiro por uma razão muito simples. O Japão não queria investir aqui para garantir a compra de produtos do Brasil. O Japão queria que o Brasil entrasse no mercado internacional para ser uma segunda opção. A primeira era os Estados Unidos naquela época. E eles precisavam dessa segunda missão. Tanto assim que quando eu fui para o governo federal e comecei a discutir com eles, nós criamos um segundo projeto chamado Prodecer. Fizemos 21 projetos semelhantes ao projeto São Gotardo, no Brasil, que se transformaram nos grandes centros produtores brasileiros de um cerrado vazio. Nós tínhamos ido para o governo federal a convite do presidente Geisel, provavelmente com indicações de alguns dos seus auxiliares. Eu tinha feito uma palestra para o presidente Médici, em Belo Horizonte, e toda a equipe dele ficou muito bem impressionada. Como também eu procurei mostrar que alguns projetos mineiros eram revolucionários. Era o caso do Cerrado, era o caso do café, era o caso da floresta. Minas, por ser um estado de minério, tem várias siderúrgicas e precisava do carvão e não tinha. E nós fizemos um atendimento. Chegamos a plantar 350 mil hectares por ano de floresta. Foi um sucesso. Na pecuária de corte, na pecuária de leite, no café, no arroz, no feijão. Todos os projetos nossos iam dando muito certo. Tinha a EPAMIG, tinha as universidades, tinha assistência técnica, e ali nós selecionávamos as inovações e botava o pessoal a produzir. Em função disso, o presidente Geisel veio visitar Minas Gerais, eu não o conhecia. E ele visitou o projeto PADAP e ficou encantado. E mandou me chamar para conversar com ele. Eu saí de lá ministro. E com uma responsabilidade muito grande. Porque em 1974, o problema virou uma catástrofe para o Brasil. Em primeiro lugar, o alimento, pelas crises internacionais, no mundo, estava com o preço muito alto. E nós, brasileiros, gastávamos muito recurso comprando 1/3 do que nós consumíamos aqui. O trigo era quase 100%, o leite era 50%, a carne era 30%. Comprávamos ora feijão, ora arroz, ora milho,
nós éramos erráticos, não tínhamos um sistema produtivo que fosse capaz de atender a esse problema. Em segundo lugar, não era só o alimento. Em 1973, a OPEP criou, os árabes criam a OPEP. O que foi a OPEP? Pararam de brigar entre eles e passaram a fazer uma oferta regulada, técnica e cientificamente, pelos seus assessores. Só para você ter uma ideia, em 1973, o Brasil importava o petróleo, comprando aí em Santos, entre 2,5 e 3 dólares. Na semana seguinte, nós pagávamos 11 dólares. Mas não parou aí. 15, 20, 30, 60, 80, 122 dólares. E nós, brasileiros, dependíamos de 80% do petróleo que nós consumíamos. Era importado. A qualquer economista que você mostrasse o balanço comercial brasileiro, ele não dava ao Brasil mais do que 3 ou 4 anos. Nós tínhamos de arrumar uma solução. O presidente tinha sido o presidente da Petrobras e sabia que com a tecnologia existente naquela época não tinha nenhuma chance de encontrar petróleo no Brasil. Tanto assim que ele fez um trabalho belíssimo, criando na Petrobras os institutos de pesquisa, como também criou nas universidades fluminenses, criou em instituições privadas, institutos que desenvolvessem a tecnologia para se descobrir o famoso pré-sal 33 anos depois. O Brasil ia quebrar. E nós tivemos de ter realmente todo o apoio para isso. O primeiro apoio que eu tive foi que o presidente, ao me convidar, me deu carta branca. Eu precisava de contar com a equipe ao nível que eu tinha em Minas Gerais. Em segundo lugar, houve uma coincidência muito importante. O ministro João Paulo dos Reis Veloso era o ministro do planejamento do Médici. E tinha na sua área o IPEA, administrado pelo Maurício Rangel Reis. O Veloso foi convidado para continuar como ministro. Quando estávamos fazendo o projeto Cerrado, Jaíba em Minas, ele se entusiasmou muito com os projetos e me perguntou se ele podia colocar o IPEA para nós levantarmos os dados reais. Eu achei muito bom. Eu tinha uma equipe de economistas também que participaram com o IPEA para que, se nós, sendo possível, tiraríamos todos os dados econômicos do projeto Cerrado. Nós sabíamos que para se recuperar 1 hectare de cerrado, terra totalmente degradada, você gastava $1.000 naquela época. Com esses $1.000, você não só recuperava, como botava todas as tecnologias
básicas necessárias, inovadoras, para funcionar. E mais do que isso, todo o sistema de infraestrutura, estradas, energia, eletricidade, tudo isso foi colocado no projeto que levou o nome de Polo Centro. Esse projeto foi um sucesso, porque utilizamos os dados de grande parte da equipe de Minas Gerais, no Brasil inteiro, nos 7 estados de Cerrado do Brasil. E conseguimos, como fizemos em Minas, promover a mudança do Cerrado. Nós sabíamos que o Brasil, para ter autossuficiência alimentar, ele precisava, naquela época, de ter uma produção a mais de 3 milhões de hectares. Nós calculamos, basicamente, com os dados do IPEA e da Secretaria, que nós iríamos gastar 3 bilhões de dólares para fazer isso. Pois o velho Geisel me colocou no Conselho Econômico. Eu fui o único ministro da Agricultura que participei do Conselho Econômico. Fiquei lá 5 anos. E tinha a primazia de toda quarta-feira sim e uma não, de assentar com o presidente, com o ministro da Fazenda, com o ministro do Planejamento. O Maurício Reis foi convidado para ser o ministro do Interior, que era o ministro da Agricultura para o Oeste brasileiro, o ministro do Transporte e todos aqueles que o Banco do Brasil, o Banco Central e tudo mais. Então ali eu tinha as condições para dialogar do que se precisava fazer. E fizemos isso com bastante competência e contando com a colaboração natural do Reis Veloso, do Maurício Rangel Reis. O Simonsi tinha gostado, em 71, muito do nosso projeto de Cerrado em Minas Gerais. E ele era um dos donos do Banco Bozano Simonsi. E tomou a decisão de fazer um grande projeto de café lá em Alfenas, no sul de Minas. Começou esse projeto e acabou tendo que usar a equipe nossa, da secretaria, para que o projeto pudesse sair com a eficiência que ele desejava. Então ele já me conhecia. Houve um entendimento muito grande dentro do governo. E graças a isso, eu pude realizar aqueles sonhos que todos nós tínhamos. Primeiro, o ministro Cirme Lima havia, com base no Pipaengue, criado a Embrapa em 73. Mas houve um desentendimento dele com um dos ministros do governo Médici e ele acabou saindo. Na expressão mineira, chutou a lata. E aquilo causou um certo reboliço na ideia da Embrapa. Quando o presidente Geisel me chamou e me convidou, imediatamente eu tratei dos instrumentos básicos que eu precisava. A Embrapa teria de ser a pérola da nossa coroa.
teríamos de fazer um sistema de assistência técnica, extensão rural. A Abicar estava em crise. O seu presidente tinha brigado politicamente com o ministro da Agricultura, que era seu conterrâneo. Com isto, o sistema Abicar praticamente ia falir. Eu não deixei. Propus ao governo a criação de um sistema de assistência técnica, extensão rural, que demos o nome de Embrater. Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Arrebanhamos. Todos os estados da federação já tinham suas Emater evoluídas, exceto São Paulo. Nós abraçamos todos. Resolvemos o problema financeiro e a Embrater passou a ser a nossa empresa de assistência técnica para desenvolvermos o projeto Paulo Centro. O dinheiro foi colocado à disposição pelo Tesouro Nacional. 3 bilhões de dólares, naquela época era dinheiro demais. Que tremendo apoio, hein, seu Alisson? E eu não podia errar. Nós teríamos de alcançar uma produção para satisfazer o Brasil em 5 anos. E essa produção era de 3 milhões de hectares. Foi muito interessante. O projeto veio. Eu não sei se vocês conhecem aquilo que nós chamamos de sistema indutor. É quando o vizinho vê o agricultor, seu mais próximo companheiro, acertar num projeto. Ele trata se tem dinheiro ou de vender o gado, ou de fazer uma renda e fazer a mesma coisa. Com o dinheiro do projeto Paulo Centro, nós fizemos mais de 2.500 hectares. Isso aqui, hoje a gente chama essa síndrome, seu Alisson, de ronco do trator do vizinho. Ah! Se o vizinho planta, o outro sai plantando também, assim que a gente É chama verdade. hoje. Mas houve aqueles que vieram especialmente com a pecuária, com pastagem, e fizeram mais 1 milhão de hectares. E o Brasil, nos 5 anos que nós lá tivemos, foi muito interessante. Alcançou a sua autossuficiência. Foi muito importante. Eu me lembro bem o entusiasmo de toda a equipe. Quando você iniciava o projeto, você botava o agricultor, o assistente técnico da Embrater, o homem da Embrapa, o homem da economia, do banco, todos eles trabalhavam junto e dali saía o projeto ideal. E aí entrava a turma, como lhe falei, para efetivar que o projeto não saísse do rumo, que ele fosse efetivamente realizado. Isso aconteceu. E era muito interessante, porque as inovações surgiam. A primeira delas foi modificar e recuperar fisicamente o solo do cerrado. O que é isso? Você fazia
uma aração profunda, usava o subsolador, usava máquinas especiais para romper camadas, que eu chamo de impermeáveis, para que pudesse o solo ter outra vez, fluindo e passando por ele, a água e o ar, indispensável à produtividade. Segundo ponto, ainda no primeiro ano, o agricultor era levado a fazer toda a correção química desse solo. Era obrigatório ele fazer toda a correção no segundo ano. Toda a correção. Fósforo, potássio, nitrogênio, magnésio, cálcio, etc. E mais 143 microelementos que nós aprendemos a trabalhar com eles. E foi muito interessante, porque ele fazia isso ainda no primeiro ano. O dinheiro estava lá para ele comprar e discutir preço, obter preços mais razoáveis. O que o produtor precisava naquela época não era somente do conhecimento, porque ele precisava de mudanças. Ele precisava de mudança, ele precisava de incentivo. Mudanças que ele tinha de realizar, mas que o governo também tivesse tinha de apoiando, realizar. Né? E isso aconteceu. Foi muito importante, porque a nossa surpresa da aceitação do produtor no primeiro ano, fazer toda a correção física e química. Já no segundo ano, ele partiu numa velocidade ansiosa para a recuperação biológica do solo. Nossa! Parou de arar, plantio direto, incorporação de palhas. Parou de queimar? Parou de queimar, adubação verde, etc, etc, etc. A nossa surpresa foi muito grande, porque a partir do terceiro ano, o cerrado não só demonstrava que estava recuperado, mas que começava a produzir com a mesma produtividade praticamente que se produzia no Corn Belt americano na Europa. Meu Deus, olha que comparativo. O cerrado produzindo a mesma coisa que o maior competidor em exportação de alimentos na época tinha ali de referência, né? Com isso, nós conseguimos, até 1980, nós saímos em 79, que o Brasil fosse autossuficiente. E daí para frente, a coisa mudou, porque não parou mais. O produtor experimentou um novo sistema e ele gostou. O governo com as mudanças que propôs e ele com as mudanças que precisava de fazer. Foi muito interessante, porque ele começou a manejar o cerrado brilhantemente, tirando produções mais baratas, de melhor qualidade, e 2 ou 3 vezes por ano, porque aqui nós não tínhamos aquela limitação da área temperada, que só tem 12 dias do ano para plantar. Aqui nós temos 12 meses. Com isso, a coisa mudou. O agricultor passa a ser o protagonista que nós precisávamos. E hoje eu fico muito feliz, porque quando vejo o governo em dificuldades, ele tem dificuldades, fomos gastadores excessivos desses últimos 30 anos,
fizemos dívida pública muito alta, não estão tendo dinheiro para sustentar nem projetos, nem empresas, como a Embrapa, a Embratel foi fechada e assim sucessivamente. Nós estamos vendo o produtor assumindo essa posição. Quem está assumindo e quem está sustentando é isso que o senhor acabou de falar, seu Alisson. É o produtor rural. É esse o cara que está levando o país nas costas. Não tenho dúvida disso. Ele começou a ver, por exemplo, que o Brasil precisa entrar na grande disputa da ciência biológica. Ele está investindo. E está fazendo isso em casa, tá, seu Alisson? Mas perfeito. Ou está fazendo para vender para si próprio, ou para vender para terceiros. Ele está produzindo enzimas, está produzindo bactérias, fungos, cada um adaptado à sua região. E a sua produtividade está subindo vertiginosamente. Isso aqui é importante. É a vertente dos insumos agrícolas atuais, seu Alisson, que mais tem crescimento expressivo é a linha de biológico, seu Alisson. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Essa nossa dependência de, especialmente, produtos temperada, porque lá, se nos 12 dias a planta não tem tudo para comer, ela não vai dar boa produtividade. Aqui não. Nós trabalhamos adubando com 3 anos de antecedência. Está fazendo um bom manejo. Biologicamente, de forma correta. Essa é a grande diferença. E eu não tenho dúvida que o Brasil não volta mais disso. Ele aprendeu que ele é e será o responsável pela segurança alimentar do mundo. Se daqui a 27 anos nós vamos ter 10 bilhões de habitantes do mundo, o mundo sabe que esses 10 bilhões eles vão ter renda muito mais alta. Olha os países que estão crescendo. São todos eles superpopulosos. China, Índia, Indonésia. Olha o continente africano. Seus países mais populosos, todos estão crescendo em torno de 8,2%, 8,4% ao ano. É 3 vezes o crescimento da média mundial, 4 vezes. Então, eles vão ter mais recursos. Quem tem mais recurso quer alimentar melhor. Não vão ser abastecidos, como hoje fazemos, só com os carboidratos. Eles vão querer proteínas nobres. E aí eu pergunto, quem no mundo tem a capacidade de competir com o Brasil em proteínas nobres? Já somos o maior exportador de carne, de boi, de frango. Suíno somos o 4º, mas vão ser, dentro de 20 anos, o 1º. Nós estamos hoje em condição de abastecer o mundo que vem aí com mais renda e mais exigente em qualidade de alimentos. Seu Alisson, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente fala muito de inovação, de sairmos fora da caixa, a gente falou muito disso dentro do evento, de sair fora da caixa, de pensar de forma estratégica. E eu analiso a história do senhor, professor de Lavras, que começou um projeto gigantesco lá dentro, que mostrou isso para o Estado, e o Estado veio e buscou todo o conhecimento que o senhor tinha para posteriormente criar esse projeto gigantesco no Cerrado de Minas Gerais, a PADAP.
E daí o Geisel vai e olha tudo isso e transforma e pega toda aquela informação, coleta tudo aquilo ali, institucionaliza e traz o senhor para ministro da Agricultura para poder cuidar desse desenvolvimento, de trazer tudo aquilo que estava sendo pesquisado na PADAP a nível brasileiro. Seu Alisson, lá atrás o senhor teve que inovar. Você teve que sair fora da caixa. Sim, as pessoas vieram, teve apoio, porque ninguém faz nada sozinho, né, seu Alisson? A gente sabe muito bem disso. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, a gente teve apoio também. Mas, seu Alisson, nada disso seria possível se o senhor não acreditasse. Esse é um ponto fundamental. Eu gostaria que o senhor pudesse passar, assim, para essa moçada jovem que está aqui, escutando o senhor, a respeito daquilo que é necessário para a gente poder inovar, seu Alisson. O que a gente tem que trazer dentro da gente, não somente de conhecimento, mas que tipo de mensagem que o senhor gostaria de deixar para essas pessoas a respeito de inovação? Com muito prazer. A grande mensagem que eu vou deixar é que nós temos de acreditar na ciência, na tecnologia, utilizá-la a nosso favor. A Embrapa foi criada com dificuldades. Eu abri um concurso para 1.000 profissionais. E numa briga muito grande com o DASP, consegui que todos aqueles que tivessem pós-graduação entrassem direto. Só me apareceram 52 pós-graduados. 2 estrangeiros e 1 naturalizado. O que eu ia fazer com 50 profissionais num país desse tamanho? Buscamos os recursos nas instituições internacionais, 200 milhões de dólares. E mandamos para os maiores centros de pesquisa do mundo uma juventude que não tinha condição de utilizar o seu potencial aqui. Europa, Estados Unidos, China, Índia, Japão, todas as regiões, nós mandamos para suas universidades, seus centros de pesquisa, esses moços que foram com uma tarefa. Importante isso. Nós conseguimos uma bolsa excepcional. Dava para ele convidar seu advisor para um almoço, jantar, ter uma amizade mais vinculada com ele. E mais do que isso, ele viesse ao Brasil 3, 4 vezes no ano, isso não pesava na bolsa dele. E ele vinha aqui, porque aqui ele recebeu um preparo para isso. Você vai lá fora conhecer a ciência no mais alto grau que ela tiver. Agora, tecnologia e inovação, você vai fazer para os biomas brasileiros. Deu certo. A Embrapa se renovou, se fortaleceu. Além desses moços, nós buscamos nas universidades brasileiras. E a Embrapa com o sistema dela, né, seu Alisson, ela permitiu com que as informações... Tinha toda a autonomia. As informações tiradas de lá de dentro eram 100% voltadas para pesquisa, voltadas para informação, para a tecnologia do Brasil, sem influência... Não tenho dúvida disso. Sem influência de terceiros, né? Não tenho dúvida. Você vê que nós pegamos também as universidades brasileiras, Piracicaba, Viçosa, Lavras e mais outras tantas por aí que nos ajudaram muito. Agora, o grande lance que o presidente Geisel nos permitiu foi fortalecer as empresas estaduais de pesquisa. Elas eram 9, com aquela volúpia de se desenvolver ciência no Brasil, passaram a ser 17. Eu custeei metade da despesa delas, de custeio,
para que elas se enquadrassem perfeitamente num sistema integrado de pesquisa. E chamei a iniciativa privada. Esse foi o grande lance. Não foram nossos inimigos. Ao contrário, colaboraram conosco, mesmo as multinacionais, porque elas viram que nós estávamos fazendo aqui a base da ciência. E isto as estimulou, sim, a se integrar com o nosso sistema de pesquisa integrada. Foi muito bom esse período. Criamos a Embrater e criamos na política pública o Polo Centro. Veja que eu gastei muito tempo, gastei 3 anos e meio, mas consegui convencer o governo japonês e ele fez um investimento aqui de 860 milhões de dólares, sem exigir que nós vinculássemos a exportação para eles, para quem quer, ou que viesse eu, junto com a equipe da Embrapa, fomos quem escolhemos os profissionais que eles mandaram para cá. Eles mandaram os profissionais, mandaram equipamento, nos ajudaram muito, especialmente esse centro de Cerrado de Brasília. Eles foram uma ajuda fabulosa que tivemos. E o projeto Prodecer multiplicou o projeto PADAP 21 vezes no mais vazio Cerrado brasileiro e transformou essas áreas na mais produtiva. Hoje são cidades com universidades, com tudo que você precisa, hospitais, escolas do melhor calibre, etc, etc. Isso tudo nos anima muito, porque você vê o fruto de um esforço integrado que você fez aparecer, porque o homem, ele quer progresso, ele quer melhoria, ele quer evolução. Essa, para mim, foi a lição maior que eu tive. E eu me orgulho muito. Ainda na semana passada, eu fui a Lucas do Rio Verde, uma belíssima cidade. Fui homenageado com a Láurea do semeador brasileiro. Fiquei muito Parabéns, emocionado. Olha, isso é merecido, devido a todo o conhecimento que o senhor aplicou, toda a construção de tudo aquilo que nós utilizamos hoje, tudo aquilo que as empresas conseguem entregar hoje, boa parte praticamente todas as pesquisas, né, que estiveram a nível nacional, que estão sendo aplicadas hoje, vieram desses projetos que o senhor começou lá atrás, quando o senhor ainda era o professor de Lavras, quando ainda era o docente de Lavras e posteriormente foi crescendo e crescendo e crescendo, e olha a magnitude que isso tomou, né? Então, assim... mas eu posso lhe confessar uma coisa. Ninguém faz nada sozinho. Não. Isso com certeza não, seu Alisson. Mas o que eu digo é que se não existe a chama... Equipe formada, nós tínhamos. Mas se não existe aquela chama, seu Alisson, aquela chama interna, aquele desejo, aquela vontade, e ter alguém que realmente encabece isso para poder fazer as coisas acontecerem, as coisas com certeza seriam muito mais difíceis. A equipe, as pessoas que estão por trás, é algo necessário porque é humanamente impossível conduzir todos esses tipos de projeto, né? Não é à toa que o senhor comentou, Natan, começamos com 20 produtores e tantos profissionais para poder atender, depois vieram 1000 e depois foi multiplicando e daí as coisas foram crescendo e tem que contratar engenheiro agrônomo daqui, e tem que contratar veterinário dali para poder dar conta de atender. Mas tudo começou, seu Alisson, porque alguém teve a ideia
e teve a tese lá atrás em que o Brasil teria que ser autossuficiente em produção de alimentos. Então, eu só gostaria de agradecer por tudo aquilo que o senhor fez também, pela agricultura brasileira, pelo ícone que o senhor é e pela oportunidade de estar aqui conversando contigo hoje, de coração mesmo. Olha, eu tenho muito orgulho do que fizemos. Há um fato interessante, eu nunca reivindiquei um cargo. Eu sempre fui convocado. Com isso, me dava as condições de exigir a equipe que eu ia trabalhar com ela. Excelente, excelente, senhor Alisson. Eu escolhi sempre profissionais competentes, dedicados e que sonhassem. E que sonhassem. E que eu tinha com eles um relacionamento, um sonho trabalhado pode ser uma realidade. Um sonho sonhado pode ser uma ilusão. E sonhos que saem do papel, sonhos que saem da cabeça, são colocados no papel, se tornam projetos, né, seu Alisson? É verdade. É muito importante que todos participem. Cada um dos companheiros nossos tinha ideias fabulosas, elas eram discutidas, aceitas, e o projeto realmente se desenvolveu, foi graças a essa participação coletiva. O que o senhor imagina, seu Alisson, para o futuro do agronegócio? O que o senhor pensa que a gente pode estar fazendo hoje para garantir que todo esse trabalho, que tudo aquilo que foi impactado lá desde 1971, essa Revolução Verde, todo esse conhecimento que foi entregue ao produtor rural, para que nós, brasileiros, consigamos ainda manter tudo isso daí? A gente sabe que o produtor já aprendeu, mas para que a gente possa garantir aí um futuro ainda mais brilhante do que aquele que a gente já tem, o que o senhor imagina que a gente possa estar colocando em prática ainda? O senhor tem algum conselho? Porque pegar conselho com quem é experiente é sempre importante, né? Nós temos que continuar inovando. A inovação é fundamental. Ela faz parte do progresso. Inovação se faz com ciência, com tecnologia, com competência. Isso é fundamental, especialmente no país, nas dimensões que somos no Brasil. A quantidade de biomas viáveis que nós ainda temos e que podemos usar sistemas produtivos altamente sustentáveis. Essa é uma indicação de que o Brasil tem de investir, e muito, em ciência e tecnologia, nas suas universidades, nas suas instituições de pesquisa. Eu entendo que governo inteligente é aquele que sabe discernir o que é fundamental. Se o país hoje está em crise econômica, estamos vendo os produtores evoluindo e fazendo o papel do governo. Quantas cooperativas estão exercendo o papel de pesquisadoras, produzindo sementes, fazendo evoluções no seu sistema produtivo, garantindo mercados, por mais sofisticados que sejam. Isso é muito bom. Eu fico muito emocionado quando vejo o Brasil caminhar agora na direção das ciências biológicas para a gente manter essa competitividade. Nós vamos nos libertar da dependência de muitas das tecnologias
que nós ficamos presos a ela. Eu ainda citei ainda há pouco os chamados solúveis em água. Vamos deixar para eles lá. Nós aqui vamos fazer biologicamente adubações mais corretas, com muito mais potencial e, sobretudo, usando o tempo, que não precisa ser julgar altas concentrações de nitrogênio, de fósforo, de potássio, para poder atender uma escala de 12 dias, que aqui são 12 meses. Essa é a grande diferença. O Brasil vai continuar, temos áreas suficientes para isso, a ser a garantia, como eu disse, da segurança alimentar do mundo. Seu Alisson, eu fico extremamente feliz pela disponibilidade de estar aqui compartilhando todo esse conhecimento, toda essa história, toda a importância dela para o povo brasileiro, para a autossuficiência alimentar do nosso país. E para poder falar um pouco mais, para a gente poder só finalizar, a gente realmente conseguiu colocar o nome do Brasil, a agricultura brasileira colocou o nome do Brasil a nível global, a nível mundial. A agricultura brasileira fez isso. Garantiu o sustento, garantiu a autossuficiência e garantiu o sustento de bilhões de pessoas a nível mundial. E fico muito feliz, eu como engenheiro agrônomo, de estar conversando com outro engenheiro agrônomo aqui que tem uma importância gigantesca para a nossa história. Então eu só tenho a agradecer, seu Alisson, por tudo aquilo que o senhor fez por nós, como profissionais, pela referência que o senhor é para nós como engenheiro agrônomo, por tudo aquilo que o senhor fez em buscar o desenvolvimento, em buscar realmente soluções que pudessem ser praticadas, que pudessem ser colocadas ali no solo, em momentos quando o pessoal dizia o cerrado nem dado nem herdado, né? Momentos onde as pessoas acreditavam que não teria outra forma de estar plantando, cultivando. Em momentos onde se acreditava que o Brasil teria que desmatar, o senhor foi lá e inverteu o jogo. Trouxe de volta a qualidade daquele solo que já estava degradado. Então, seu Alisson, eu agradeço imensamente a sua participação. Gostaria que o senhor deixasse aqui para esse pessoal uma mensagem final, para que a gente pudesse se despedir aqui e a gente está buscando futuramente aí novas oportunidades para estar conversando. Pode ser? Pode. Eu tenho muita honra toda vez que tenho a oportunidade de conversar com gente mais jovem. Obrigado, senhor Alisson. Nós não estamos resolvendo o problema brasileiro total. Nós estamos deixando problemas gravíssimos na área política, na administração, na reforma tributária. Tudo isso nós não vamos resolver. Mas eu tenho uma confiança muito grande na juventude, como você e tantos outros que estão aí. Essa é a massa que o Brasil tem disponível para corrigir esses defeitos que nós ainda não conseguimos melhorá-los. Eu tenho pedido a Deus, estou com 86 anos, que me dê um pouco mais de vida para que eu possa continuar a ouvir essa juventude, caminhar com ela. E eu tenho um orgulho muito grande, porque eu estou carregando um bastão há 64 anos. Esse bastão pode estar corroído, mas não corrompido.
Amém. Que bom, seu Alisson. Esse bastão é a minha referência. E sabe qual é a grande satisfação que eu tenho? Que eu vou poder, no último passo que Deus permitir que eu dê aqui na terra, entregar o meu bastão para um jovem muito mais competente do que eu. É assim que eu vejo o Brasil. Parabéns pela humildade, seu Alisson. De verdade, muito obrigado pelas palavras, por todo o ensinamento. Fico feliz. Não tem nada de especial. É um sonhador que trabalha e luta constantemente para que o sonho seja uma realidade, não uma ficção. Tá certo. Ô, cara, que frase. Essa eu vou copiar aqui. Essa eu vou copiar. Seu Alisson, de verdade, obrigado. E espero encontrar o senhor presencialmente no nosso próximo evento. Muito obrigado, seu Alisson. Com muita honra. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.